Chamo de muita satisfação retornarmos a esse ministério. Agradeço o convite, pastor José, senhora Nilza. Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês. Amém. A sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4. Apenas 2 versículos. Eu creio que o Senhor tem uma palavra ao nosso coração nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Amados, hoje nós vamos falar a respeito do arrebatamento. A palavra de Deus vai nos dizer que existe um evento que vai anteceder a grande tribulação. Haverá um período conhecido no Apocalipse como grande tribulação, período esse que o anticristo estará reinando, dominando sobre a terra, e antes disso deverá ocorrer o arrebatamento, que será a retirada de todos aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida. Todos esses serão removidos da terra. O Espírito Santo, que hoje habita aqui entre nós, ele irá partir e vai levar todos aqueles que são dele antes que ocorra esse momento. Arrebatamento vem do latim raptus, que significa retirado com força e de repente. E é justamente isso que vai acontecer. De repente, num piscar de olhos, a igreja do Senhor será arrebatada. O arrebatamento ele pode acontecer a qualquer momento. Não há sinais que o precedem, né? Existem 3 eventos que às vezes as pessoas costumam confundir, são eventos diferentes: o arrebatamento, a segunda vinda de Cristo e o dia do juízo final. Esses 3 eventos eles vão ocorrer, porém são eventos diferentes, em momentos diferentes. E para que ocorra o juízo final, a volta de Cristo, algumas coisas ainda precisam acontecer. Porém, o arrebatamento não há sinais que o precedam. Ele já pode acontecer. O arrebatamento é um evento não cancelado, né? Eu acho que as pessoas tomaram ciência, né, pelos noticiários do que foi falado no feriado de carnaval, alguém dizendo que não iria ocorrer. Mas eu estou aqui para dizer que o arrebatamento é um evento não cancelado. Não se pode cancelar o Apocalipse. Não se pode anular a palavra de Deus. Ninguém tem poder para isso. O arrebatamento é um evento não adiável. Existe uma data, um momento para isso acontecer que o Pai sabe. Quando for para ocorrer, irá ocorrer. Quem estiver pronto, sobe. Quem não estiver pronto, vai perder essa primeira subida. É por isso que nós, enquanto igreja do Senhor, precisamos estar prontos a partir de agora. E o arrebatamento é um evento não imitável pelo inimigo. O inimigo ele gosta muito de imitar as coisas de Deus, né? Existem os profetas de Deus, existem os falsos profetas, o estilo de vida verdadeiro, o estilo de vida falso. Quantas coisas da Bíblia o diabo sempre quis imitar, mas esse não tem cópia, não tem como imitar, é algo de Deus. Quando chegar a hora, né, a trombeta vai soar e aqueles que pertencem ao Senhor serão levados para os céus. A Bíblia vai nos falar a respeito de outros arrebatamentos que ocorreram, não nesse sentido coletivo, né, de várias pessoas de igreja, mas no sentido individual. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si, né? Ele sumiu. Elias, também homem de Deus, foi tomado por um redemoinho, né, uma carruagem de fogo, e ele simplesmente sumiu. O apóstolo Paulo ele fala a respeito dele mesmo, só que como ele não queria se exaltar, ele fala na terceira pessoa, ele diz assim, né? Conheço um homem que há 14 anos foi ao terceiro céu. Só que Paulo está falando dele. Ele diz que esse homem foi ao terceiro céu e viu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Paulo foi arrebatado, né? A Bíblia vai nos dizer que Filipe ele prega para um eunuco
eles estavam numa carruagem, desce, vão até um riacho e ele batiza esse eunuco e depois Filipe é arrebatado. Ele some e ele vai aparecer em Azoto, vai pregar lá no sentido de Cesareia e o eunuco nunca mais viu Filipe. Ali ele também foi arrebatado. Em Apocalipse 12, João ele tem uma visão de uma mulher vestida de sol e essa mulher dá à luz àquele cujo texto fala que governará com o cetro de ferro. O texto fala que viria um dragão vermelho para devorar esse que acabou de nascer, só que nesse momento, esse que nasceu, ele é arrebatado para o trono de Deus, novamente de arrebatamento. Existem algumas teorias sobre a forma como o arrebatamento irá ocorrer. Há os pós-tribulacionistas, eles acreditam que haverá o período da grande tribulação, que serão 7 anos, e depois desse período é que a igreja subiria. Há os mesotribulacionistas ou semi-tribulacionistas, que são aqueles que acreditam que a igreja inicia uma parte da grande tribulação e depois vai embora, tipo assim, 3 anos e meio, depois parte. Existe uma seita chamada Reino Agora, que diz que a igreja não vai ser arrebatada. É incrível como o diabo sempre quer ir contra a palavra de Deus. E existem os pré-tribulacionistas, no qual, com devido respeito às outras correntes, eu respeito quem pensa de forma diferente, mas é ao qual eu me enquadro. É aquilo que eu acredito, é aquilo que eu prego. Eu entendo que a igreja vai subir antes da grande tribulação. Primeiro a igreja sobe e depois esse período terrível ocorre. Por que eu acredito nesse momento? Porque a tribulação ela tem um caráter punitivo. Eu estou falando de castigo. Ira de Deus, a cólera, a taça da ira de Deus será derramada sobre os homens. Estou falando de morte, de destruição, de trevas. E Deus não tem interesse de punir a sua igreja, até porque Deus é justo, né? Deus ele não vai punir o justo da mesma forma que vai punir o ímpio, não faz sentido, né? Se você for rebelde, vai colher destruição, mas se você for uma vida de obediência e santidade, você vai colher vida eterna. Então, a grande tribulação vai ter um caráter punitivo, Deus manifestando sua ira sobre a terra. Então primeiro ele tira a sua igreja. Em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10 diz: esperar dos céus Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Olha o que ele fala, esperar dos céus. O que vem dos céus? O arrebatamento. O arrebatamento é um evento que vem do céu. Esperar do céu Jesus, no arrebatamento, como nós acabamos de ler, Jesus ele vai descer. Ele fala que a gente sobe, mas ele também desce para o encontro nos ares. Esperar dos céus Jesus que há de vir para nos livrar, né? Ele vai vir para nos livrar da ira que há de vir. Que ira é essa? É a grande tribulação. Virá uma ira, mas antes dessa ira, Jesus vai nos dar livramento. Jesus vai nos salvar desse momento. Em Apocalipse 3:10, carta à igreja de Filadélfia, está escrito: eu os guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Aqui confirma o arrebatamento antes da grande tribulação. A primeira coisa que nós vemos é que ele fala carta à igreja de Filadélfia, ou seja, essa mensagem aqui não é para ímpio, essa mensagem aqui é para a igreja. Para a igreja eu falo, né? Eu os guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo, para pôr a prova os que habitam na terra. Os guardarei, ou seja, eu vou salvar vocês, eu vou livrar vocês, eu vou pegar vocês para mim, antes que venha a hora da provação. Hora quer dizer que tem um momento para acontecer. A Bíblia fala inclusive que até os anjos anseiam ver as coisas que Deus tem preparado para o futuro. Você tem noção do que é isso? Até o anjo desejar observar aquilo que Deus vai realizar. E ele diz que é uma provação que virá sobre todo mundo. Eu vou guardar vocês, igreja, da provação que virá sobre todo mundo. Ou seja, não é a prova da sua casa, não é uma prova local, é a prova de quem mora em Garanhuns. Não, é uma provação que vai vir sobre todo mundo. Isso é a grande tribulação. A grande tribulação vai ser uma provação que virá sobre todo o planeta. Quem estiver aqui, e eu espero que você não esteja mais, vai ser provado de uma forma terrível. Nós estamos falando de um mundo sem o Espírito Santo. Já é difícil com o Espírito Santo, imagine sem ele, imagina o anticristo, imagina a igreja que já está sendo bombardeada, sempre foi perseguida, matam os profetas, imagina um mundo, né? O
anticristo, o falso profeta e Satanás ali, né, tendo um certo poder pela misericórdia de Deus para atuar. O próprio Jesus falou: ai de vós que estão na terra, porque o diabo vai descer até vós cheio de ira, porque ele sabe que a hora dele está chegando, né? E ele sabe que está chegando o seu momento final. Então a expressão Deus não livra da prova, mas sim livra na prova, existem casos que Deus vai permitir uma prova na sua vida, e nessa prova ele dá um escape, ele dá a vitória, ele dá um jeito, na verdade. Porém aqui não se aplica. Aqui Deus não vai nos livrar na prova, ele vai nos livrar da prova. Antes que a prova venha, ele vai te livrar, ele vai te tirar. E ele diz da aprovação que virá para pôr à prova todos que habitam na terra. Aqui dá para ver claramente o anticristo. Na época do anticristo, a Bíblia fala que todos aqueles que não aceitarem uma marca na mão ou na face, na testa, né, serão mortos, serão perseguidos. Você precisa ter uma marca na mão ou na testa para poder comprar e vender. Ou seja, se você não tiver essa marca, você não vai poder ir no mercado comprar comida, você não vai poder ir numa farmácia comprar um medicamento, né? Só vai fazer isso quem tiver a marca. Só que quem receber a marca, automaticamente, diz a Bíblia, terá o seu nome retirado do livro da vida. Você vai estar condenado ao lago de fogo e enxofre. Ou seja, quem poderá ter chance de ir para o céu nesse período não vai poder aceitar essa marca. Por isso é uma provação que vai pôr à prova todos que habitam na terra. Você vai ter duas opções: ou eu aceito a marca e vivo bem materialmente por mais algum tempo, ou eu rejeito a marca e morro, literalmente morro, pelo nome do Senhor Jesus. Porque a finalidade do anticristo é justamente perseguir aqueles que servem a Cristo. Ainda no livro do Apocalipse, na carta à igreja de Laodiceia, ele fala: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Perceba que em todo o livro do Apocalipse, o termo igreja ou igrejas, no plural, ele aparece 19 vezes. Ele aparece pela penúltima vez aqui na carta à igreja de Laodiceia. Nós temos várias cartas, né? Cartas às 7 igrejas. Quando chega na carta de Laodiceia, ele aparece a penúltima vez, aí some. Vai aparecer lá no final do livro do Apocalipse, no capítulo 22. Por que, pastor? Que todo o livro do Apocalipse, depois das igrejas, não tem mais nome igreja? Porque a igreja não vai estar mais aqui. Não faz sentido Deus olhar para a terra e dizer: igreja, a igreja está comigo. Ele vai dizer isso: a igreja está do meu lado. Quem é igreja de verdade está comigo, eu tirei. Não faz sentido olhar para a terra e dizer: meus filhos. Quem é meu filho está com o pai. Quem é meu filho, filho é obediente, né? Quem é filho está comigo. Então o arrebatamento, ele é um divisor de águas. Vai finalizar a época da graça. Olha que coisa terrível de se falar, né? Nós estamos na época da graça, época de perdão, né? Hoje você pode pedir perdão, você pode mudar de vida, né? Você pode abandonar aquele passado de pecado. A graça vai acabar, porque a graça está relacionada com o Espírito Santo. O Espírito Santo vai embora, vai levar todos que são dele, e vai começar a época da grande tribulação. O arrebatamento é divisor de águas, porque para os santos é glória, é alegria, é júbilo, mas para os falsos é decepção. Já pensou passar uma vida inteira na igreja e naquele grande dia você não subir? Você vê pessoas que você conhece desaparecerem e você ficar para trás, você ser deixado para trás. Tem gente que ainda diz assim: não, mas ainda há uma chance de me converter depois. Meu querido, você tem todas as chances do mundo e não está querendo se converter agora. Você acha mesmo que vai conseguir depois? Hoje as igrejas ainda podem estar abertas, pelo menos por enquanto. Nós não sabemos até quando poderemos pregar a palavra da verdade, né? Eu já preguei sobre isso aqui. Existem projetos na Câmara, né, para legalizar o aborto, projetos para tratar a pedofilia como se fosse doença. Quando eu falo de grande tribulação, de ira, nos Estados Unidos já existem homens que estão fazendo cirurgia para implantar em si órgãos femininos. Querem a todo custo tentar mudar a natureza humana, biológica, que foi Deus que fez. Existem países que já estão legalizando o aborto, né? Holanda, Austrália, está vendo algo normal. O que é certo está sendo tido como errado, e o que é errado está sendo tido como certo. E você acha mesmo que Deus está imune a isso, não vai fazer nada, vai ficar por isso mesmo? A igreja precisa estar preparada. Até mesmo no trio elétrico, né? Jezabel se levantou
levantando para dizer que não vai acontecer. É agradável, né? Ah, estamos todos em pecados, vamos continuar do jeito que está tudo bem. Não está. Não está, amados. Quando a trombeta tocar, eu imagino que muitas pessoas vão achar que é fake news. Mas elas vão descobrir que quem era fake era elas. O que Deus tem para nós, o que Deus tem para acontecer é algo verdadeiro. E nem todos vão subir, porque não estão dando atenção. Nós podemos fazer uma comparação do arrebatamento com a segunda vinda de Jesus. Falei que eram eventos diferentes, né? Não que Jesus não venha aqui, mas depois ele virá o seu momento de glória. Perceba que no arrebatamento é o movimento da terra para o céu, né? As almas, as pessoas que estão aqui irão subir. Mas na segunda vinda de Cristo é o movimento do céu para a terra, porque ele vai vir com os seus anjos. Perceba que no arrebatamento a igreja vai para ele, a igreja vai se encontrar com o Senhor Jesus. Mas na Bíblia fala que na segunda vinda de Cristo ele mesmo vai vir com a sua igreja, né? Aqueles que já morreram, que estão com ele, vão estar vindo. O arrebatamento ele é antes da grande tribulação, assim eu creio. E a segunda vinda de Cristo deverá vir depois, porque ele vai falar a respeito de sinais do anticristo, né? Fique atento ao que acontece em Israel. Israel é o relógio do mundo. Abençoados aqueles que abençoarem Israel. Diz a Bíblia, amaldiçoados aqueles que amaldiçoarem Israel. É um perigo muito grande você mexer com a nação cuja Bíblia diz nação eleita do Senhor. A Bíblia chama Israel de meu tesouro pessoal. E você consegue ver o caráter de uma pessoa pela forma como ela trata os projetos de Deus, inclusive a nação que Deus escolheu. Existem 204 nações do mundo. Quem Deus escolheu? Israel. Israel vieram judeus, hebreus, né? E do judaísmo mais na frente Deus cria, né? Vem Cristo, de Cristo vem os cristãos. Nós, os cristãos. O cristianismo. Nós podemos analisar que o arrebatamento é um evento que vai acontecer e ele segue um padrão que já ocorreu em outros eventos bíblicos. Nós podemos comparar o arrebatamento com Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra eram cidades promíscuas, pervertidas, fala até de homossexualismo no texto. A Bíblia fala que Deus primeiro ele salva Ló e a sua família. Nessa cidade estava Ló, que era sobrinho de Abraão, e o anjo do Senhor pega pela mão Ló, sua esposa e suas duas filhas. E ele remove essa família para que depois a destruição sobreviesse a essas duas cidades de Sodoma e Gomorra. Primeiro a família de Ló é retirada e depois desce chuva de fogo e enxofre. O mesmo padrão se repete no tempo do dilúvio, na arca de Noé. A Bíblia fala que Deus dá uma ordem para Noé: Noé, você e sua família entrem na arca. Depois disso, após 7 dias começam as chuvas e vem o dilúvio. Primeiro a família de Noé entra na arca, é salva, e depois vem o dilúvio, que é o castigo para o povo, para toda aquela humanidade, só salvando Noé e sua família. E mais na frente nós teremos o arrebatamento. Primeiro Deus arrebata a sua igreja, salva a sua igreja, e depois virá a grande tribulação. Veja que é um padrão bíblico. Salva a família de Ló, depois chuva de fogo e enxofre. Salva a família de Noé, depois vem o dilúvio. Salva a igreja de Cristo, depois a grande tribulação. A Bíblia fala que Ló foi salvo porque era justo. Foi salvo por ser justo. E esse justo se aplica à igreja. A igreja ela é justa, não no sentido de ter posturas corretas, não que nós não venhamos ter, mas justo no sentido de ser justificado. Nós somos pecadores, mas pelo sangue do Cordeiro nós somos justificados. Toda acusação contra você caiu por terra na cruz do Calvário. Ainda alguém te acusa: mas você fez isso, mas você fez aquilo, mas você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Ele é o advogado fiel, Ele é o intercessor, Ele pagou a conta, a dívida que nós tínhamos de pecado, foi paga na cruz do Calvário. Eu e você não conseguimos nos justificar. Você não está aqui hoje porque você é bonitinho, cheirosinho, arrumadinho. Você está aqui porque Ele te amou. Ele te amou primeiro, você para Deus, né? Com suas falhas, defeitos, limitações, mas está tentando, está buscando. Aquele que perseverar até o fim será salvo. O céu é tomado à força. Diante de Deus você está sendo justificado. Quem é justificado é salvo. Glória a Deus.
diz a palavra de Deus. O anjo do Senhor lá em Sodoma e Gomorra, ele olha para Ló e fala: cara, você tem que sair daqui. Porque durante algum momento ele hesitou, né? Ficou ainda tentando buscar os genros e buscar outras pessoas, e o anjo dizendo: olha, a ordem que nos foi dada é para destruir. Tem gente que pensa que anjo só entrega a bênção, né? Vai sonhando. Ele só não faz coisas piores porque Deus não deixa. A ordem era para destruir a cidade, mas primeiro Ló tinha que sair. A igreja é a reserva do mundo. A igreja é o regulador térmico do mundo. Não tenha dúvidas de que a ira de Deus ela aumenta todos os dias. Mas a ira não se manifestou ainda, porque quando Deus olha para esse mundo, Ele vê a sua igreja. Ainda tem mulheres de Deus orando aqui embaixo. Ainda tem homens de Deus que têm seus pecados, mas estão se esforçando a cada dia para serem pessoas melhores. Ainda tem alguém que está na igreja, mas está pedindo: Senhor, salva aquele meu parente que não chegou ainda, dá mais um tempo, dá mais uma chance. Então, ainda tem gente aqui que faz com que a misericórdia de Deus permaneça. Glória a Deus. Mas o dia em que a igreja for removida, a ira de Deus vai ser manifestada de uma forma nunca antes vista. Porque quem é dele já vai estar com ele. E quem ficou não era verdadeiro. Eu imagino aquelas pessoas que até conhecem a Bíblia. Não é o muito conhecer, amados, é o praticar. É melhor que você não conheça tanto, mas viva aquilo que você conhece, pratique aquilo que você conhece. O diabo, ele sabe muito, não adianta de nada. O diabo é considerado o maior teólogo que existe. Ele sabe coisas que nós nem sabemos, ele sabe, mas ele não pratica, ele não tem chance. Já imaginou aquele filho de crente? Conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas ficou porque não vivia. Ah, meu pai é chato, minha mãe que é da igreja é chato. Ah, aquela igreja é muito radical, aquele pastor vivia pegando no meu pé. Cadê a igreja? No versículo 16 diz: pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O texto fala que o Senhor descerá dos céus. Quando Jesus veio à terra, ele morreu, foi crucificado, ao terceiro dia ressuscita e ele ainda fica um tempo pregando. Então ele sobe aos céus, ele ascende aos céus. E quando ele ascende, os homens que estavam ali presentes olham para o céu, ficam olhando assim aquela cena maravilhosa. E aparece o anjo do Senhor e fala com eles: Galileus, por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele voltará. Glória. Jesus voltará, igreja. É certo que ele voltará. O texto fala com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta. Voz de arcanjo, né, e trombeta. Isso é para quê? É para anunciar que está acontecendo, que vai acontecer, né? Arcanjo não é um anjo, né? Seria um anjo numa posição hierárquica superior. Por exemplo, Gabriel é um anjo mensageiro. Já Miguel é um arcanjo, né? Usado um príncipe supremo, peleja. Então Deus tem um anjo até de hierarquia elevada para tocar a trombeta, para dar essa voz. O texto fala de trombeta. O sentido básico de uma trombeta, a função básica de uma trombeta é chamar a atenção. Você usa uma trombeta para chamar a atenção, é uma convocação, né? Perceba que chama a atenção de verdade. Eu posso estar conversando contigo, né? Se ouvir alguma coisa, a conversa para. O que foi isso? Né? Você pode estar estudando, se ouvir um barulho, não interrompe na hora, chama a sua atenção. A trombeta vai ser para chamar a atenção. Olha, estou chamando a atenção. No outro sentido, a trombeta é no sentido de convocação. Ele vai estar nos convocando. Quando você vai para o livro de Números, você começa a ver a função da trombeta. Na época de Moisés, a trombeta era usada para reunir o povo de Deus. Tocava a trombeta, o povo se reunia, aplicando o arrebatamento. Quando a trombeta tocar, o povo de Deus vai se reunir novamente. A Bíblia diz que quando a trombeta era tocada, o povo se reunia à porta da tenda do encontro, né? A porta da igreja, do tabernáculo, do templo. E quando a trombeta tocar, o povo de Deus vai se reunir na porta do céu. Porque isso aqui é só o começo, né? Ainda existe um lugar lindo, maravilhoso, incrível a ser revelado para a sua igreja. Deus ele fala para Moisés: em caso de guerra, se os inimigos estiverem invadindo a terra, toque a trombeta e vocês serão libertos. Quando tocar a trombeta de Deus, amados, nós seremos libertos desse mundo. Tudo aquilo que nos estressa, que nos afronta, que nos humilha, quantos problemas, quantas coisas nós passamos. A trombeta também era usada para partir, né? Eles se reuniam e partiam. Quando a trombeta tocar, partiu.
né, de forma bem popular, bem clara, partiu o céu. Chegou o momento de você se encontrar com Deus. Ainda no Antigo Testamento, a trombeta ela também era usada para a apresentação de reis. Quando Salomão, filho de Davi, foi coroado rei, aí ele fala que ali estava presente o profeta Natã, o sacerdote Zadok, e eles tocam a trombeta para anunciar: aqui está o rei Salomão. Reis eram apresentados com trombeta. Quando essa trombeta tocar, o rei dos reis vai se apresentar. O rei da glória, o rei do universo vai se apresentar. Por toque de trombeta, nós entendemos, meus queridos, que sugere um acontecimento público, não secreto. Público no sentido de que uma igreja inteira vai subir, não importa se é brasileiro, se é europeu, africano, se for igreja, vai subir,